Boa noite a todos e a todas que nos assistem, aqueles que vão chegar daqui a pouco, aqueles que vão nos assistir em outro momento. É com enorme satisfação que nós damos sequência ao que nós estamos chamando de web discussão sobre inclusão. Hoje com uma convidada super, hiper, mega especial, que é a Letícia. Não vou apresentá-la demais, vou deixar que ela mesma se apresente na altura da sua especialidade, na altura do que ela é. É com uma grande felicidade que hoje eu convido essa pessoa para conversar sobre um tema muito especial, que é a educação especial. Antes de darmos início, vou situá-los de que essas lives, então, que estão acontecendo, a nossa quinta live, ela é uma iniciativa do projeto, né, de licenciaturas da UF de 2020, intitulado Formação Inicial dos Professores na Perspectiva Inclusiva, em que eu, como professora coordenadora, né, do IEAR da UF, e as alunas bolsistas, hoje acho que quem me acompanha é a Jaqueline e a Vanessa. Então, pensamos nessa ideia de live para, embora nesse período de distanciamento físico, né, as discussões com relação à inclusão não se findem, né, mas que a gente consiga, da forma possível, continuar discussões tão importantes sobre esse tema, né? Então, saúdo e agradeço pela participação de todos. Eu sou a professora Silvana Ullmann, sou professora da área de Libras e Educação Inclusiva do Instituto de Educação de Angra dos Reis, da UF, né, do campus, então, de Angra. Vou me autodescrever e depois vou passar para a Letícia se apresentar, se autodescrever. A Agatha, que é intérprete, também agradeço pela participação, também vai se apresentar e se autodescrever. E depois, então, a gente vai ser todos os telespectadores da Letícia, que vai falar dialogando sobre a educação especial nas vivências da escola. Então, refletir um pouco sobre essa área, uma área do conhecimento muito importante, que é a área da educação especial, né, sobretudo dentro do espaço escolar. Então, tenho certeza que será uma noite muito feliz e de muitas reflexões. Então, eu sou mulher branca, de olhos claros, cabelos castanhos compridos. Hoje estou com uma blusa bege com alguns detalhes coloridos e brincos de pérola. Atrás de mim tem uma parede, uma estante com alguns livros e algumas flores. Vou passar para a Letícia, querida. Bom, boa noite. Meu nome é Letícia Sauer Léo Pereira. Meu sinal é este, para a Agatha poder usar. Eu sou uma mulher branca, de olhos claros, cabelos castanhos, curtos, né? Uso óculos. Ao meu fundo tem uma parede branca com dois quadros e um painel grande com borboletas. E nele está escrito: a inclusão começa no coração. Bom, eu vou passar a palavra para a Agatha poder se descrever. E aí depois a gente inicia a nossa fala e eu me apresento um pouco mais sobre a minha formação. Boa noite a todos. Meu nome é Agatha. Eu sou a intérprete de Libras. Eu uso uma blusa preta. Eu tenho cabelos pretos também curtos. Eu uso óculos e tenho olhos escuros. Atrás de mim tem uma cortina branca. Certo. Que bom! Então, sem mais delongas, a palavra é toda tua, Letícia. Bom, eu sou formada em Educação Especial pela UFSM. Me formei junto com a professora Silvana, né? De lá para cá, eu fiz uma especialização, uma pós em psicopedagogia clínica, para ter um viés um olhar mais clínico, né, sobre o público-alvo da educação especial. Depois eu trabalhei um tempo, né, como contrato temporário do Estado aqui no Rio Grande do Sul, trabalhando como intérprete em sala de aula.
foi quando eu fiz o concurso. Eu, na verdade, fiz 2 concursos públicos para o Estado e só no segundo eu consegui, obtive a aprovação, né? Foi quando eu consegui ingressar na sala de recursos do Estado multifuncional. Ingressei no município de São Leopoldo, na segunda CRE, e hoje eu atuo aqui na 10ª coordenadoria, que é a coordenadoria em Uruguaiana, na fronteira oeste do Rio Grande do Sul, numa escola de periferia, né? Com uma demanda muito grande de alunos com dificuldades de aprendizagem, algo que a educação especial teoricamente não contempla no seu público-alvo, né? Porque se pensarmos na política de educação especial, o nosso público-alvo são os alunos com deficiência, né? Intelectual, auditiva, visual, física, né? Aí entra os transtornos globais do desenvolvimento, que entra o autismo, síndrome de Rett, transtorno desintegrativo da infância e também as altas habilidades, superdotação. E aí as deficiências, as dificuldades de aprendizagem são deixadas de lado, né? Agora que eu retornei para a Uruguaiana, contextualizando isso, hoje eu faço mestrado na Unipampa, né, na Universidade Federal do Pampa, aqui, na área de Ciências da Educação, com o viés do meu projeto voltado para a inclusão do professor com deficiência dentro do estágio, né, seu primeiro estágio na escola. E aí nos traz um outro olhar também em relação à inclusão, que é a perspectiva da pessoa com deficiência chegando ao mercado de trabalho, tá? Que mais? Também faço pedagogia à distância, curso de pedagogia, e iniciei uma pós em Libras, né, para ter a formação de docente e tradutor e intérprete de Libras também. Retornando à escola, que é o nosso foco hoje. Dentro da escola, como eu estava dizendo para vocês, a nossa gama de alunos, né, a nossa maioria de alunos, eles estão né, presentes com dificuldades de aprendizagem, com déficit de atenção, hiperatividade, dislexia, disgrafia, descalculia. Então, entra essa gama de dificuldades de aprendizagem, que antes eram atendidos né, por nós na sala de recursos, tanto que o nosso currículo, meu e da Silvana, né, quando a gente saiu da graduação, ainda nos habilitava para atender esse público. Hoje, a gente já não atende mais né, eles, mas eu trago esses alunos para avaliação e deixo eles em processo de avaliação para poder fazer esse acompanhamento se realmente é uma dificuldade de aprendizagem ou se, né, se caracteriza uma deficiência, algum comprometimento maior, neurológico, enfim, e a gente faz os encaminhamentos, né, para o pessoal da saúde, fono, psicólogo, neuro, principalmente, né, e a gente tenta algumas parcerias com o pessoal da rede municipal, assim, da saúde, né? O que é bem complicado para nós aqui. Dentro da escola, esses alunos, né, que são incluídos, eles geralmente passam por um processo, né, por uma questão de inserção para depois a gente tentar, de alguma maneira, que aconteça a inclusão. Porque se a gente parar para pensar, a inclusão é algo utópico, né? É algo que a gente almeja um dia chegar de forma efetiva, né? Mas para que isso aconteça, a gente precisa que o professor do AE, no caso eu, e os professores da sala de aula regular, estejamos em conjunto, né, em sintonia, pensando na educação, na contextualização e na adaptação deste aluno, né, dos conteúdos que são trabalhados em sala de aula
com esse aluno e com toda a turma, né? Hoje a gente tem uma dificuldade muito grande de acessar esses professores, né? O que nos causa uma dificuldade de incluir esses alunos no contexto de metodologia, de avaliação, nesse sentido mais de conteúdo, de acesso à informação, de acesso à aprendizagem, porque muitos deles estão ali sendo vistos apenas como ouvintes, né? Como alunos para socializar, o que não é o nosso objetivo enquanto educação especial, né? Este aluno está na escola e ele está ali para aprender, né? No momento que esse sujeito chega à escola, ele tem todo o direito e, com certeza, toda a capacidade de se desenvolver, claro que no seu tempo, né? Com as suas potencialidades, suas habilidades sendo desenvolvidas ao longo do processo, até que ele alcance, né, o seu nível de aprendizagem que seja significativo para ele. Mas para isso a gente precisa que o professor esteja junto conosco, nos apoiando, né? E, como eu disse, é algo um pouco complicado, assim, porque quando a gente pensa em adaptação curricular ou flexibilização curricular, que é algo que nos traz na política de 2015, na lei de 2015 agora, eles nos trazem a questão da adaptação razoável, né? Então, são questões assim que nos fazem pensar e repensar sobre se realmente a inclusão está ou não acontecendo na nossa escola, não só na nossa escola, mas de um modo geral, né? Tanto no nosso município, estado e a nível de país também, né? Porque a gente ouve relatos de outros lugares, ainda mais neste momento de pandemia, que a gente tem acesso a diversas informações, seminários, webinários, enfim, né? Como hoje está acontecendo, e a gente percebe que não somos só nós que enfrentamos essas dificuldades, né? E aí, o que eu vou fazer para solucionar esse problema? Eu, Letícia, educadora especial de uma escola, tenho X alunos para atender com deficiência intelectual, autismo, deficiência visual, com surdez, né? Altas habilidades eu não tenho no meu público-alvo de atendimento. O que eu faço, né? A gente tenta fazer formações com esses professores, né? E aí a gente vai dando passos de formiguinha. Mas pensa aquelas formiguinhas bem pequenininhas, assim, até a gente conseguir trazer esse professor para o nosso lado, né? Comover, promover a empatia deles, né? Para que eles somem, né? Para que eles se unam junto com a gente e que a gente possa pensar nesse currículo adaptado. E aí, o que eu proponho para eles? Porque se a gente parar para pensar, numa turma com 25 alunos, a gente tendo dois alunos que são de inclusão, por exemplo, um aluno com deficiência intelectual e um aluno com surdez, por exemplo, né? Nós teríamos dois alunos de inclusão e mais 23 alunos, né, sem deficiência dentro da turma. Teoricamente, ele teria que fazer 3 tipos de planejamento diferente, certo? Um para o aluno com deficiência intelectual, um para o aluno com surdez e o outro para a turma em geral, né? Geralmente eu proponho para eles a questão do desenho universal da aprendizagem. Eu não sei se todos conhecem, mas eu vou falar um pouquinho sobre isso, que é a questão de pensarmos os conteúdos, né, para todos, que a turma toda seja contemplada dentro daquela atividade, dentro daquele conteúdo que está sendo exposto, dialogado, daquela aula expositiva, né? E aí eu proponho a eles que a gente pense em um único planejamento, onde a gente consiga englobar
todos os alunos da turma, né? E facilitando a vida desse professor também. Porque no momento que ele se dá conta que ele consegue planejar um único plano de aula e que ele contempla toda a turma dentro daquele conteúdo, dentro daquele plano de aula, ele se dá conta que é muito mais fácil ele se unir, ele se aproximar, né, da professora do AE, do que ele se distanciar e deixar aquele aluno que ele fique de lado, né, que ele fique excluído, que ele não consiga interagir nem com o professor, nem com os colegas, né? Às vezes tem a intérprete dentro da sala de aula, às vezes não tem, se é o caso desse aluno surdo que eu estou falando. Então, a gente tenta pensar em possibilidades que facilitem a vida desse professor para que ele consiga, né, trazer metodologias ativas, né, e significativas para que esses alunos consigam, sim, se desenvolver. De que forma, vocês vão me perguntar isso, né? Vocês já devem ter ouvido, né? Vocês são alunos da Prof. Silvana, e com certeza ela deve ter falado sobre o lúdico, sobre Vygotsky, sobre Piaget, enfim, né? Sobre Maria Teresa Montoya, que fala sobre inclusão. Então, vocês têm mais ou menos uma noção aí do que a gente pode trabalhar dentro da sala de aula e mais especificamente na sala de recursos, né? Que é usar o lúdico como uma forma de aproximar esses alunos de conhecimentos, né? Que seriam difíceis, conhecimentos, saberes conteudistas tradicionais de matemática, física, química, né? Enfim, N disciplinas aí que a gente tem no nosso currículo. E aí, a partir do lúdico, a gente conseguir fazer a inserção desses alunos junto com a turma e com o professor. Mas para isso a gente precisa ter, né, esse trabalho em conjunto do professor da sala de aula e o professor do AE para que a gente consiga esse objetivo. Eu sei que é complicado, eu sei que é difícil, eu sei que a gente precisa estar lá todo dia, né? Relembrando, lutando, né? Conversando. Uma coisa que para mim foi complicada, assim, eu não me sentia muito à vontade logo que eu entrei no estado. Faz 6 anos que eu estou na rede estadual como professora. E eu não me sentia à vontade na sala dos professores. Eu não me sentia parte, né? Foi quando eu fui para uma outra escola, né? Eu fui nomeada numa escola lá em São Leopoldo, fiquei o ano que eu precisava ficar, e aí em novembro ali eu podia pedir transferência, né? E nós, como profs da sala de recursos, nós somos itinerantes. A gente é lotada numa escola, mas atende outras escolas, né? Que são geralmente no mesmo bairro. Então, eu atendi a minha escola e mais 7. E numa dessas 7 escolas, a direção teve a intenção, né, de abrir uma sala de recursos. E aí eu conversei com a coordenadora da CREDE lá, da segunda coordenadoria em São Leopoldo, na época, e aí ela disse que sim, que ótimo, né, que a gente podia dar início na documentação. E aí abrimos a sala de recursos, né? Fui convocada daí porque eu tinha só 20 horas, aí eu ganhei mais 20, fiquei com 40 horas no estado e fui para essa outra escola, né? E nessa outra escola, eu era a primeira professora de educação especial a estar lá dentro, né? Então, foi um trabalho assim que hoje eu me sinto muito feliz de ter feito ele, de ter vivido naquela escola, né, naquele contexto, porque quando eu lembro dos alunos, dos professores, da equipe diretiva, e dentro da equipe diretiva, supervisão, coordenação, né, todo mundo era engajado em prol dos alunos de inclusão, desde a merendeira, do pessoal da limpeza, do monitor, todo mundo trabalhava comigo, junto, pensando
em tornar aquela escola uma escola referência naquele município, né? E aí eu consegui a minha transferência para essa escola aí que eu tô falando para vocês, né? E aí comecei um trabalho de conscientização com os professores, né? E o engraçado é que quando a gente fala em adaptação curricular, para eles foi uma novidade, porque eles não sabiam o que era, como é que fazia. E aí a gente aos poucos foi trabalhando, foi mostrando, né, que a adaptação curricular tem que ter os objetivos da disciplina, né, pensar no que aquele aluno tem de habilidades, né, o que a gente vai conseguir contemplar desses conteúdos para que ele realmente consiga alcançar esses objetivos, quais são as metodologias que a gente vai conseguir usar, né, quais serão as formas de avaliação, né? Uma avaliação diária, contínua. E aí, quando eu vi, quando eu me dei conta, assim, a escola toda já trabalhava nesse ritmo. E há 1 ano e meio atrás, quase, já vai fazer 2 anos que eu estou de volta em Uruguaiana, eu saí de lá, nós tínhamos 20 alunos incluídos apenas naquela escola, né? Todos os alunos com laudo. Eu sei que o laudo para nós não significa nada, até porque o laudo é apenas para mim, Letícia, é apenas um papel, né? É apenas um rótulo que a sociedade dá para esse aluno. E aí, dentro dessa escola, né, com esses 20 alunos com laudo, nós tínhamos outros tantos alunos que precisavam de um olhar diferenciado. Então, toda vez que a gente ia para o conselho de classe, eu estava junto, coisa que na minha outra escola não acontecia, né? E aí os professores me ouviam, porque eu conhecia todos os alunos, além dos meus alunos atendidos na sala de recursos, que não eram meus, eram da escola realmente. E isso é algo gratificante de eu parar hoje e lembrar disso, sabe? É algo que me deixa muito feliz, assim. E quando eu não estava na escola, aconteceu alguma eventualidade, eu precisava me afastar por motivo de saúde ou para ir em algum evento, fazer alguma coisa assim, desse tipo, ninguém sentia falta da Letícia porque a escola conseguia acolher todo mundo, todos os alunos, desde de lá da entrada, quando o aluno descia da van, porque eles vinham muitas vezes de ônibus, de transporte, né? E eles vinham, né, sozinhos, com o apoio do monitor, ou às vezes a secretária ajudava, o colega ajudava. Então, era um ambiente onde o acolhimento fazia toda a diferença, né? Então, quando as famílias chegavam para matricular os seus alunos naquela escola, automaticamente a secretária dizia: só um pouquinho que eu vou chamar a educadora especial e ela conversa contigo, vai te apresentar a escola, né? E aí eu já fazia todo um trabalho, né, de cativação, de chamar essa família para lá. E aí isso aos poucos foi acontecendo, assim, né? E hoje eu vivo numa realidade bem diferente dessa, né? Mas que com passos de formiguinha, bem pequenininho, novamente, a gente está tentando conquistar, se aproximar, né? Conseguir cativar os professores, a direção, supervisão, enfim, né? Para que isso também aconteça nessa nova escola, porque nós não podemos jamais desistir. E a inclusão é uma questão de luta diária, né? Não só nossa, enquanto educadores especiais, pessoas interessadas na área, intérpretes, guias, intérpretes, enfim, quem trabalha nessa área, quem apenas tem interesse, os familiares, né, dessas pessoas com deficiências, os amigos, é uma luta de todo mundo, mas principalmente desses alunos de inclusão, né, desses alunos com deficiência, que muitas vezes são deixados à margem dessa sociedade e que quando encontram uma escola como essa que eu estou conversando e contando para vocês, eles se sentem acolhidos, né?
porque eles não precisavam uh, não conversar com ninguém ou simplesmente no recreio ficar isolado. Eles iam lá para frente da sala de recursos e o pessoal transitava, era cruzada para ir para o bar, para ir para o refeitório. Então todo mundo passava por ali, todo mundo via eles, todo mundo conversava, todo mundo interagia. O pessoal jogava futebol. Eu tinha um aluno cadeirante que ele descia da cadeira de rodas. Ele era goleiro. Esse era o, não sei como é que chama a posição dele no futebol, né? Ele era goleiro. Então ele descia da cadeira de rodas e ia jogar na hora do recreio, no sol, de tarde, às 13h30 da tarde, o calorão, e ele jogando futebol com todo mundo na maior naturalidade. Isso era normal, né? Assim como eu tinha um outro aluno que, quando chegou na escola, ele não. Ele descia da van e ficava parado na frente da escola, até que o tio da van, né, o senhor da van, descesse, levasse ele até dentro da escola ali, na secretaria, ou quem tivesse ali, para alguém levar ele até a sala de aula, para ele poder, né, entrar porque ele não sabia se localizar, nunca tinham ajudado ele a se organizar nesse espaço, né? Se contextualizar no ambiente. E aí foi um trabalho, né, de todo o grupo, para que quando o Lipe chegasse, ele descia da van, e aí o senhor que era do transporte, ele não, eu combinei com ele que ele não desceria mais da van, que por algum tempo eu ia buscá-lo, né, ia levar ele até a sala de aula, e aos poucos eu fui deixando ele caminhando sozinho na minha frente, né? E aí ele olhava às vezes para trás, assim, tipo, tu não vai vir? Eu vai indo, Lipe, tu sabe onde é a tua sala, vai indo. E aí ele ia, né? Aí ele, muitas vezes, né, ele errou qual era a sala dele, não se perdia na escola, enfim, né? Mas foi um movimento que eu precisei, né, ter esse trabalho com ele de adaptação, de mostrar o caminho, de mostrar que ele fazia parte daquele espaço, né, até ele se apropriar desse lugar, dessa escola onde ele era aluno, assim como todos os outros. Ele concluiu o ensino médio, né, e aí no último ano ele chegava, ele entrava na escola, esperava dar o sinal, porque ele sabia que tinha que dar o sinal, ele ia para a sala dele. Na hora do intervalo, antigamente, os professores ou algum colega, né, tinha que levar ele até o refeitório, pegava o lanche dele, tinha que levar ele até o refeitório. No final, já não precisava mais fazer isso, né? N vezes aconteceu de eu precisar chamar a família em função de que ele acabou se urinando, né? Porque ele não sabia que ele precisava ir no banheiro antes de começar a aula, no intervalo, né? E antes de ir embora na van. Então, foi outro trabalho que também a gente construiu com ele. Então, são pequenas coisas que a gente constrói com alunos com deficiência intelectual, que era o caso desse aluno que eu estou relatando, que vai fazer diferença na vida dele. Porque agora, em outros espaços, ele vai ele sabe, ele tem a noção de que ele pertence àquele lugar, né? Tanto que a mãe dele me questionava, Letícia, o que aconteceu com o Lipe? Porque agora ele chega em casa e ele chega em casa e vai pro banheiro. Claro, porque ele sabe que ele tem que chegar em casa e ir no banheiro primeiro para depois fazer qualquer outra coisa, né? Então, tem coisas que precisam ser ensinadas, e aí cabe a nós, profs do AE, em parceria com os professores da sala de aula, com a escola como um todo, trabalharmos juntos para que esses alunos consigam, né, seguir a sua vida, e ter autonomia, ter independência, né? Porque um dia a família deles também não estará mais lá, né? E aí essas famílias geralmente não, não param e pensam nisso, né? Muitas famílias sofrem o luto, né,
da perca do filho perfeito, enfim, toda essa questão. Por muitos e muitos anos isso é sofrido, é complicado essa aceitação, né? Ainda mais em pessoas que perdem a visão ou a audição ao longo da sua vida, né? Tiveram a visão e perderam, ou tiveram a audição e perderam. Isso é muito mais forte, mais presente nessas pessoas, né? E nessas famílias, do que em pessoas que já nasceram com alguma deficiência, né? Então, é um trabalho também com as famílias, né? De a gente acolher essas famílias, conversar com esses pais, mães responsáveis, porque muitas vezes são tios, padrinhos, né? Alguém é responsável, alguém assumiu esse papel, né? De responsável na família para cuidar dessa pessoa com deficiência, né? E muitas vezes essas famílias chegam até nós sem saber dos seus direitos. E também é um dever nosso, enquanto profissionais, né, falarmos, mostrarmos o caminho, né, da promotoria, muitas vezes, porque eles têm direito a ter um monitor, eles têm direito a ter um intérprete, né, o direito ao benefício, que é o BPC. Então, eles têm direito a N coisas que muitas vezes eles não sabem. Eles têm direito ao transporte, não sabem disso, direito ao passe livre, também não sabem. Então, a gente tem que mostrar alguns caminhos, né, para que essas famílias consigam, né, se organizar, porque precisa a mãe, o pai ou a tia ficar sempre responsável pelo fulano. E aí aquela pessoa não consegue trabalhar. Então, aquele benefício vai ajudar a sustentar essa família, né? E aí tem outra coisa por trás. Quando essa pessoa com deficiência chega lá nos seus 15, 16, 17 anos, aqui a gente tem o jovem aprendiz. Eu não sei se em Angra, aí na região do Rio de Janeiro, né, tem também, que é a questão dos adolescentes poderem, tipo, estudam um turno, no contraturno eles trabalham numa empresa durante um período, e no outro período eles fazem um curso preparatório para o mercado de trabalho. Então, muitos desses alunos com deficiência, eles têm condições de trabalhar, né? E aí as famílias têm muito medo de perder o benefício, que é o BPC, e aí entra nós, novamente, professores do AE, né, direção, enfim, para conversarmos, explicarmos para essa família que eles têm direito ao benefício, eles têm direito a trabalhar também, e no momento que eles ingressam no mercado de trabalho, o benefício é retirado, mas se eles chegam a perder esse trabalho, o benefício novamente eles voltam a receber. Então, até eles entenderem esse processo e perderem este medo, né? Porque é uma segurança, é um dinheiro que todo mês ajuda aquela família, né? São questões que a gente vai aos poucos, né? Tentando auxiliar, apoiar essas famílias nisso, né? Eu não sei se tem alguma pergunta no chat, eu não consegui acompanhar ali, eu vi que subiu algumas vezes, mas eu não consegui ler. Sil, eu não sei se tu poderia me passar essas perguntas? Sim. Primeiro, deixa eu te agradecer pelas tuas. Vou pensar aqui ideias iniciais, porque a gente ainda vai conversar sobre. Dizer que eu te escutava e que eu quase que me imaginava ainda na graduação de educação especial. E quando eu converso com os alunos e eu digo da importância da gente viver de verdade a formação inicial, conviver, fazer amigos, estudar junto. Ó, alunos, quem me assiste aqui, saibam que Letícia foi uma dessas pessoas na minha vida, na graduação, nas oportunidades que tínhamos de trabalhar em dupla,
sempre trabalhávamos, embora a vida no futuro nos afaste, no sentido de que cada uma vai buscando trilhar seus caminhos. Existe, te ouvindo, tenho cada vez mais consciência de que existe uma coisa muito forte que nos une, que é a educação especial, que é esse amor pelo chão da escola, né? Te ouvir um pouco, acho que a tua legitimidade do tema de educação especial, de alguém que é da educação especial, né, que trabalha com isso, então me fez também ter saudade de quando eu atuava em sala de recursos e tinha essa aproximação com os alunos. Acho que a educação especial nasce disso, então, dessas histórias, dessas vivências, desse amor que a gente tem pelos alunos, pela área, né? Então, dizer que, assim, especialmente a mim, foi muito bom te ouvir, e, assim, me fez ter vontade de escutá-la sobre muitas coisas. Teve uma pergunta aqui sobre a nova política, mas eu também queria te fazer uma pergunta junto, então vou te lançar essas duas perguntas e a gente vai conversando, tá? Primeiro, assim, dizer que te ouvir falar assim, um pouco do processo de inclusão, de que sim, né, você situa, de que tem desafios, de que muitas vezes são nos passinhos de formiguinha mesmo, mas que embora sejam nesses passinhos de formiguinha, sempre a formação da educação especial está lá, né? Quem acredita está lá, seja na sala de recursos, seja na sala regular, os professores, enfim. Então, primeiro, eu acho que a gente está entendendo realmente aqui a inclusão como um lugar, se é possível pensar assim, um lugar de muito desafio, mas também de muita potencialidade. Quando os sujeitos envolvidos conseguem construir um processo que possibilite caminharmos todos juntos nesse objetivo. E aí é um pouco nisso a minha questão inicial, assim, Letícia, no sentido de como a gente pode ir buscando pensar cada vez mais, desenvolver o que eu estou aqui chamando de trabalho colaborativo, que é o que muito na tua fala me toca a conversar mais, e sobretudo esse trabalho colaborativo que é de toda a escola. Teve até um comentário que eu coloquei ali, o aluno com deficiência não é do professor da sala de recurso, ou do professor da sala de recurso, ou da sala regular, mas ele é da escola como um todo. Então, primeiro esse trabalho, como é que a gente avança? Eu estou entendendo aqui o trabalho colaborativo como uma grande chave para que a gente possa ir qualificando esses processos de inclusão na escola, que é o que nos aproxima a todos nós que estamos aqui nesse momento conversando. Então, primeiro, como a gente consegue avançar nesse trabalho colaborativo, primeiro, da escola como um todo, daquele aluno que desce do transporte, que passa pelo porteiro, que passa pelo colega, pela direção, que chega na sua sala de aula, que interage com o seu colega, que recebe o professor na mesma intensidade que os outros colegas, nesse trabalho colaborativo com todos na escola, e também numa coisa que aqui me interessa muito, porque também tem professores nos assistindo, desse trabalho colaborativo, sobretudo do professor de sala de recursos com o professor de sala regular, que acho que é a grande chave aí para que a gente consiga pedagogicamente conduzir um processo não só de interação, mas de aprendizagem, que aí eu estou entendendo a inclusão para além de só socializar, o que já é importante. Tem muitos alunos que vão para a escola para socializar, e está tudo bem, e é importante, a gente precisa disso, isso também é uma aprendizagem. Mas a inclusão também entendida como um processo de aprendizagem de conhecimentos escolares, científicos, né? E que toda pessoa, inclusive a com deficiência, tem direito. E aí me parece que esses laços cada vez mais estreitos entre quem vamos dizer assim, professor genérico, como alguns lugares eu escuto, assim, na questão de sala regular, e daquele professor que é mais específico, o professor da sala de recursos ou do AE, do atendimento educacional especializado. Como a gente também desenvolve esse trabalho colaborativo cada vez mais qualificado entre esses professores, para que eles consigam se auxiliar mutuamente e a gente não fique entendendo a inclusão do aluno com deficiência apenas lá na salinha na salinha de recursos isolado, mas a gente consiga intercalar. Estou entendendo aqui o professor de sala de recursos, muitas vezes com muita dúvida, com muito receio. Ele não tem, muitas vezes, essa formação específica que a educação especial tem. Embora a educação especial também não vai resolver muitos problemas, né? A gente não tem receita nenhuma, a gente tem um processo a construir, né? Mas, então, primeiro é isso, Lê, essa problemática que eu estou te trazendo para te ouvir um pouco mais. Como a gente avança
na escola, nesse trabalho colaborativo, que eu estou entendendo aqui que é por aí, não são salas isoladas dentro da escola que vão fazer a inclusão acontecer, mas a escola como um todo mundo se ajudando, eu sei alguma coisa, eu posso contribuir daqui, alguém dali, eu penso assim, eu não me sentir sozinho, porque quando eu me sinto sozinho nesse processo, que é com certeza conflito, é com certeza desafio, com certeza muito mais fácil preparar um plano de aula, sair, né, num tempo, um espaço, uma estratégia, é mais fácil. O professor está com 2 escolas, 3 escolas, é conteúdo para dar conta no final do ano, então o professor também tem um trabalho árduo. E aí, muitas vezes, ele se sente sozinho. Então, como isso, esse trabalho colaborativo, se cada vez mais articulado, e aí também teve uma pergunta ali de alguém, eu não consigo ver os nomes das pessoas perguntando, mas os comentários eu consigo ver aqui porque é pelo programa. Alguém perguntou sobre a nova política, a legislação, acho que colocou, de educação especial. Eu estou entendendo aqui que é a política agora atual de educação especial, né? Essa que tá... Agora por último. Oi? Essa que saiu agora por último. Isso, exato, que está falando da ideia da aprendizagem ao longo da vida, que traz toda essa problemática agora, né, de abrir espaço também para a legitimação de salas especiais, de escolas especiais. Então, que você pudesse também falar um pouquinho nisso, tá bom? Essas 2 questões aí para a gente aquecer, tá? Questões bem fáceis. Bom, sobre o trabalho colaborativo, né? Eu trago para vocês, quem tem interesse em seguir na área e seguir pesquisando e lendo sobre isso, a UFSCar, né, que é a Universidade de São Carlos, tem o curso de Educação Especial, e eles trabalham muito nessa perspectiva do trabalho colaborativo, né? Professor da sala de aula e professor do AE trabalhando junto. Eu tento trabalhar nessa sintonia, assim, mas, né, é complicado isso porque é um contexto onde existe uma hierarquia dentro da escola, né? Direção, vice-direção, supervisão, orientação, e aí vai indo, né? Aí professor da E, enfim, vai indo, né? Então, no momento que tu consegue ter uma equipe diretiva que trabalhe em conjunto com o mesmo pensamento que você, que é o pensamento de trazer esse aluno não só para socializar, mas também para aprender, tu vai poder promover dentro da escola, né, trabalhos formativos com esses professores, né, explicando e trazendo situações e abordagens, né, em relação aos conhecimentos científicos, que como tu traz aí, aos saberes escolares, né, aos diferentes conteúdos das diversas áreas de conhecimento, para poder dar um pouco de subsídio para esses professores e aí eles verem que realmente eles não estão sozinhos. Que foi o que eu consegui fazer na escola, que eu estava relatando para vocês, que eu consegui trabalhar muitas coisas lá, que hoje eu ainda não consigo aqui, tá? Essa questão da formação para os professores é algo fundamental, porque, por exemplo, a coordenadoria que eu tinha lá, ela nos promovia, nos oferecia formações continuadas para os educadores especiais. Então, quinzenalmente, a gente se encontrava todo o grupo de educadores especiais da rede, né? Então a gente trocava ideias, a gente tinha, tipo, um dia era eu que dava formação, outro dia era outro, cada um, né, a gente se organizava para que isso acontecesse. E aí, com esse conhecimento dos educadores especiais, a gente podia, né, chamar esses outros educadores especiais para vir na nossa escola, para falar sobre as diferentes deficiências, sobre adaptação curricular, sobre trabalho colaborativo, enfim, sobre N assuntos, né? A gente podia trazer psicólogos para falar, neuro, se tivesse a parceria, né? Que foi uma coisa que faltou, assim, porque a parte clínica é algo que mexe muito, né, com todo mundo que está dentro da escola, porque isso parece que é algo que é necessário para que esse aluno, para que a gente entenda por que esse aluno não aprende, por que ele não vai para frente, né? Então, eu acredito que é isso o ponto principal, a questão de uma parceria
efetiva com o grupo da gestão, né, para que a gente possa trazer essa formação continuada para os professores, para dar esse suporte, esse embasamento, e para que eles possam ver o professor do AE como parceiro, como amigo, né? Como alguém que está trabalhando junto em prol não só do aluno que está incluído, mas em prol de toda aquela turma, que aí eu trago novamente o desenho universal da aprendizagem, que é para todos, e não para apenas um ou dois, né? Mas sim para todo mundo, porque cada um tem a sua habilidade, né? Cada um tem a sua inteligência, tá? A questão, qualquer outra questão, Nova política. a nova política é. Gente, eu fiquei assim, meio chocada, assim, né? Com a nova política. Eu não. Ontem ainda eu participo de um grupo, o NAP, aqui na universidade, né, na Unipampa, e a gente estava discutindo sobre essa nova política ontem, né? Então, aí nesse grupo tem professores do AE, tem familiares, tem alunos, tem pessoas com deficiência, pessoas com síndrome de Down, com deficiência física, com deficiência visual, profissionais da área, mestres, doutores, enfim, todo mundo que puder e que entender, que gostar e quiser trabalhar na área ou estiver pesquisando na área, participa desse grupo para que a gente se some, né? E aí a gente, nessa discussão, né, uma das mães, né, falou o seguinte, sobre o retrocesso que será essa nova política sendo colocada em prática, né? Porque a política de 2008, que é onde traz as salas de recursos, né, toda essa questão, ela é a política mais bem pensada, mais bem organizada, e ela não foi colocada em prática, ela não teve investimento, né? E aí, por que que agora uma escola especial, classes especiais vão ser o resultado, a solução para tudo isso? Aí é um outro novo investimento que antigamente já não deu certo. E agora que a gente está conseguindo avançar em alguns pontos, a gente vai voltar, né? E aí a gente para e pensa, ok, tem alunos que precisam estar em espaços para socializar, ok, né? A gente sabe disso. Mas a gente pensa na questão dos alunos que realmente todos eles têm algo para aprender, algo para se desenvolver, todos eles têm habilidades, todos eles têm potencialidades, até mesmo os que estão na escola apenas para socializar, né? E o quanto eles vão perder de estar nesse espaço, né? Nessa escola que deveria ser para todos, laica, né? De qualidade e de acesso comum e igualitário para todo mundo, né? Então, acho que é isso que eu posso falar nesse momento, porque se eu falar mais coisas, eu vou entrar numa questão política e aí a gente foge um pouco do assunto, né? Que não cabe ao momento. Não sei se eu respondi. Respondeu, sim. Acho que é por aí mesmo. Estamos aí com essa nova política, tentando digeri-la, né? Pensar sobre ela alguns caminhos possíveis, né? Dentro do que a gente já vinha pensando, a própria, como você colocou, a política de 2008, ela veio de um longo tempo aí sendo pensada numa outra abordagem, num outro entendimento de escola, que logicamente não era perfeita, de que logicamente precisava avançar, de que, sobretudo, como você também sinalizou, não teve os investimentos necessários, né? E acho que os investimentos necessários acho que fariam toda a diferença, né? Estou entendendo aqui a área da inclusão, e é um pouco que eu venho levantando, eu acho que está faltando a ideia de pensar tempo e recurso dentro dessa área, né? Tempo, sobretudo, acho que para pensar o trabalho colaborativo, porque ele só consegue acontecer quando eu tenho tempo para desenvolvê-lo, né? Eu estou falando aqui tempo dentro. É outra coisa bem importante, né?
a questão do planejamento, né? Que era uma coisa que eu ia falar e acabou me passando, e agora tu trouxe isso, me lembrei. Para que realmente o trabalho colaborativo aconteça e que os professores, né, do AE e o professor do ensino comum, no ensino regular, consigam trabalhar em conjunto e articular e pensar e promover a adaptação curricular, a gente precisa de tempo para planejar, para sentar e conversar. Então, os professores, eles não têm tempo. Eu estou 40 horas na minha escola, mas eu atendo mais 2 outras escolas como itinerante. Aí, por exemplo, tem a Silvana que dá matemática, mas a Silvana tem 60 horas no, né? 20 no município e 40 no estado. Essa criatura não tem tempo de sentar e conversar para falar sobre isso. Às vezes não é nem que o professor não quer, ele não consegue, ele está sobrecarregado, né? E aí vem todo o desgaste emocional, né, psicológico, físico, a falta de investimento, né? E nós não somos reconhecidos, não existe investimento, né, na nossa área. Então, é uma bola de neve que envolve tudo isso e que não deixa as coisas andarem. E não é porque os professores não querem. Eu sempre digo para eles que eles são super-heróis, porque eles estão lá na frente, vestindo uma capa invisível, tentando mudar o mundo, porque só a educação vai mudar o mundo, né? E transformar o ambiente, transformar a sociedade, e eles não se enxergam dessa forma, né? E aí, se vem alguém de fora e fala isso, ó, eu posso fazer alguma coisa. E eles sempre dão um jeito. Quando eles conseguem internalizar isso, que eles podem mudar alguma coisa, eles sempre dão um jeito de a gente conversar. Não importa se é no recreio, se é no intervalo de um período para o outro, a gente sempre troca uma ideia, né? Mas isso falta, o tempo de planejamento, por isso que eu falo da questão da formação, de a gente conseguir sentar junto, conversar, trocar ideia, trazer outros profissionais de outras áreas, para colaborar, para somar, né? Bom, Rodrigo, eu cortei, desculpa. Não, imagino. Era justamente nesse sentido. Eu acho que, na minha leitura, no meu entender, eu acho que a política de 2008 ela precisava avançar nisso, em como qualificar tempo e recurso, né? Então, tempo na ideia de que não adianta eu, talvez, escrever lá, né, na política que eu preciso desenvolver práticas inclusivas se eu não pontuo tempos escolares para que isso possa ser produzido, porque alguém precisa produzir isso. A escola, ela nasce na ideia da modernidade, né? A ideia da modernidade qual é na perspectiva escolar? A gente quase que como recebe alunos todos diferentes e a gente precisa formá-los para saírem quase que numa mesma formação de produção, o mercado de trabalho, então quase que numa ideia universal de aluno, numa ideia muito homogênea de sujeito, né? Então, a gente, para sair dessa lógica, que é a lógica da inclusão, porque ela vai entender que todo mundo é de um jeito diferente e tá tudo bem e precisa ser assim, eu preciso produzir outras práticas. Então, quais são os tempos que a política está concedendo escolares para que essas produções possam acontecer? Alguém precisa produzir. E não vai produzir aquele profissional que vem de fora ou da própria universidade, que às vezes não tem chão de escola e vem lá na escola dizer o que fazer. Não é essa produção que a gente quer. A produção que a gente quer, e que eu venho um pouco pensando que a gente precisava avançar em 2008, era conceder espaços para que a escola possa produzir o seu caminho, né? Eu venho sempre falando também dessa ideia de inclusões escolares, né? A página do Facebook aqui das lives se chama Inclusões Escolares, né? E é o que eu muito venho falando com os alunos, a gente não tem inclusão escolar, são inclusões, é cada escola produzindo o seu processo, umas mais envolvidas, umas menos envolvidas, então, cada uma na sua singularidade. Então, é cada uma que vai produzir. Mas para produzir eu preciso de tempo, eu preciso de espaço. Então, a política não dá esse espaço ao professor, e aí fica cada escola tentando produzir mínimos espaços, né? Então, a direção propõe alguma coisa, vem uma formação, aí é CRE, aí ou é o município, ou é o estado, enfim, cada realidade vai tentando fazer do jeito que dá, sendo que talvez a gente pudesse contar com uma política, né,
que pudesse trazer condições para a gente com muito mais facilidade do que a gente tem hoje, né? E outra é os recursos, então, né? E aí, não só na área da educação especial, mas da educação como um todo, né? De que a gente precisa ser muito mais olhado, percebido, reconhecido, né? E esse reconhecimento também vem em valor financeiro, no sentido de investir em formação, em profissional, em mais salas de recursos, em mais profissionais. Por que não em bidocência, para salas que precisam, né? Eu venho falando com os alunos, a bidocência tem alunos, vou pensar aí no aluno autista, né? Sei lá, em nível 3, com muito comprometimento. Eu preciso de uma bidocência, talvez um mediador não dê conta. Então, um recurso, né? O recurso financeiro nessa área também possibilitaria isso. Mais recursos de materiais, né? De espaços escolares. Então, para mim, a chave, né? E aí, puxando um pouco o gancho, tentando falar sobre a pergunta que alguém escreveu sobre a política, né? Nós teríamos que avançar. Eu sinto como se um primeiro aluno me perguntou sobre a política e eu defini da seguinte forma: eu sentia como se a gente estivesse navegando, sabe? A gente estava em alto mar, navegando, né? E aí, quando vem agora essa política agora nova, né, de educação especial, eu sinto como se a gente estivesse sendo empurrado, um vento soprado, e a gente vai voltar o quê? Para a praia, né? Então, com isso, a gente está aqui com a política reconhecendo de que tem desafio, mas ninguém aqui diz que não tem, tem. Mas que talvez o caminho mais fácil seria, então, legitimar outros espaços. Está difícil na escola regular, então vamos abrir sala especial, vamos apostar em escolas especiais, né? E por que não investirmos mais no processo que a gente já tinha? Mais condições, mais tempo, mais recurso, né? E aí sim a gente ia avançar numa escola para todos, né? A sociedade é para todos, então de nada adianta pensar uma escola que aloca alguns alunos, desenvolve aprendizagem para uns alunos, né? Mas na sociedade ele vai precisar concorrer com a vaga de emprego, ele vai precisar conviver com pessoas sem deficiência, ele vai ter que se relacionar, não sei, enfim, então talvez a curto prazo a nova política pareça satisfatória, porque ela quase que traz uma colher de chá, a escola que está com conflito, a família que está preocupada, e é legítima essa preocupação, mas a longo prazo talvez a gente possa se arrepender e voltar no processo de segregação que a gente historicamente vem tentando se afastar, né, Letícia? Eu acho que, na verdade, essa política ela vai dar um respiro para a escola que não está satisfeita com a inclusão, com as inclusões, né? Vai respirar, porque vai tirar dela esse, como é que eu posso dizer, esse comprometimento, né, de que eu tenho que dar a vaga para esse aluno, porque eu não posso negar a vaga, né? A política não me permite negar a vaga. Então eu tenho que aceitar aquele aluno, né? Então vai dar esse respaldo para essa escola, esses lugares que não querem realmente, né? Vai dar esse respaldo para essa família que acha que aquele espaço não é adequado para o seu filho, mas que um espaço onde os pares são iguais, teoricamente vai ter uma aprendizagem melhor, vão se desenvolver melhor ali. Só que são coisas que a gente sabe que não é, que a gente já viveu esse processo, né? O que a gente já viveu, a gente já sabe o que aconteceu. Então, por que a gente vai voltar para trás? Se o ideal é a gente seguir navegando nesse mar que tá com muitas ondas, né? Ondas que às vezes dão uma afogada na gente, mas que a gente consegue seguir navegando, e com passos de formiguinha a gente vai além, mas infelizmente, né, é o que a gente vai ter que, nesse momento, viver, e eu espero que não por muito tempo, eu espero que a gente consiga seguir na luta, porque, como eu falei no início, a inclusão é isso, as inclusões são isso, né? E quando eu falo em inclusões, eu falo de todas as bandeiras de inclusão, né? Numa sociedade múltipla, diversa, e cada um com a sua singularidade, com o seu gênero, com a sua religiosidade, enfim, né? E aí eu penso nessa política como algo realmente de nem segregação, nem o paradigma da segregação, mas sim o paradigma da exclusão voltando a permear as nossas
as nossas escolas, premiar a vida desses alunos que, de alguma forma, estavam aprendendo, estavam evoluindo, estavam tendo independência, estavam indo para uma faculdade. Como eu falei para vocês, o meu projeto de mestrado traz a questão da inclusão do professor com deficiência visual, né, no mercado de trabalho, no caso, no estágio, né, dando a aula para uma turma de 20, 30 alunos. E isso vai acontecer com essa política? Provavelmente não. Então, fica essa questão no ar, né? Essas pessoas vão ter oportunidades? Não. Isso vai ser retirado, né? Olha, eu falando mais aí. Né? Mas Porque é muito. me angustia muito, porque e me entristece, sabe? Porque eu vejo nos meus alunos e eu sempre digo para eles: vocês são capazes, e nunca acreditem quando digam para vocês que vocês não podem. Ninguém pode dizer isso para vocês, a não ser que vocês vão lá, façam e realmente não consigam. Aí, ok. Mas mesmo assim, a gente ainda pode pensar numa alternativa de tentar dar uma volta, porque a única coisa que a gente não resolve é a morte por enquanto, né? O resto a gente dá um jeito. E aí vem isso, né, para acabar com muitos sonhos, podar muitas pessoas, enfim, muitos projetos. Olha, chega, me dá um, me faz parar o coração de tristeza. E uma preocupação assim que eu tenho, que eu sempre tive, mas que agora brota no meu coração, é isso de que a gente vai permanecer essencializando sujeitos, tendo locais específicos para alguns sujeitos. E quando eu tenho escola de pessoas com deficiência, escola de pessoas sem deficiência, fica muito mais fácil eu olhar com estranhamento as pessoas com deficiência. Né? Então, uma bandeira que eu venho levantando é a gente tem que conviver. As crianças, elas precisam conviver com quem tem deficiência, quem não tem com quem tem. Para que eu não vá na rua e fique olhando com estranhamento uma pessoa que tem deficiência. Por que a gente olha com estranhamento? Porque a gente não convive, porque a gente não vê, porque a gente não interage com essas pessoas. Historicamente, nós não fizemos isso. Então, a geração, assim, dos passadas, muito pouco. Agora a gente vem tentando fazer isso e quase que um movimento que nos barra nesse sentido. Então, eu venho que, embora a gente tenha um processo que é muito conflitivo na escola, no sentido de conduzir a inclusão, porque é um processo realmente de desafios infinitos, né? Mas é um processo, sobretudo, necessário. Em que, enquanto pessoas na educação, quando a gente se convence de que é um processo necessário, a gente, claro, cada um vai com as condições que tem, fazendo o seu melhor, e eu acho que é por aí, né? Então, às vezes a gente quer fazer mais, mas nem tem condição, mas a gente tem que ficar de coração tranquilo no sentido de que fiz tudo que eu podia, então eu tô no processo, se entender parte do processo, porque esse processo faz parte de uma sociedade mais igualitária para todos, né? Em que eu não vá mais atravessar a rua quando eu avisto um aluno surdo, porque eu não sei Libras, em que eu não vou olhar no mercado uma pessoa com paralisia cerebral que está babando no mercado e que a mãe conduz ela na cadeira de rodas e eu vou olhar com estranhamento, ou as crianças vão rir ou vão fazer brincadeira. Então, isso não acontece quando vai diminuir cada vez mais isso, é quando a gente conviver. E a gente vai se dando conta de que as pessoas são diferentes, e não é só a diferença da cor da pele, e que já tem muita questão aí para ser discutida, né? Que não é a cor da pele, a cor dos olhos, o cabelo, mas que são questões físicas, psicológicas, cognitivas, sensoriais que são diferença. E que nem por isso me dá o direito de atravessar a rua, de que me dá o direito de rir da pessoa, desqualificá-la, né? Então, mas esse processo só avança quando a gente convive. E a escola é um perfeito lugar para que a gente possa conviver. E, sobretudo, aprendendo, né? Vou pensar no espaço onde só tem alunos com deficiência. Então, as aprendizagens, elas ficam ali naquele entorno. Agora, quando tem um espaço em que tem pessoas com e sem, há muitas aprendizagens aí diferentes que podem acontecer, né? Então, quem não tem deficiência, ensina quem tem. E quem tem também ensina, talvez não conhecimentos escolares, mas outras coisas.
a esses alunos, né? A gente precisa aprender empatia na escola, na sociedade. A gente precisa aprender respeito ao outro, o tempo do outro, a escuta do outro, esse tempo que não é o mesmo que o meu, que eu preciso parar para ouvir. Eu preciso parar para ouvir uma fala lenta de alguém que não consegue falar, né? Ou então eu tenho que conduzir uma fala de pessoas que talvez falem rápido como eu. As pessoas são diferentes. A escola é o lugar para essa convivência, no meu entender. E quando a gente abre espaço para uma escola que tem possibilidade de separar esses sujeitos, me parece um grande problema, porque a gente vai permanecer numa sociedade em que ri de alguns, faz chacota de outros, né, coloca certas pessoas em lugares privilegiados e outras em lugares subalternos. A gente já tem muito isso em sociedade. Né? Então, a escola poderia ser um grande local para a gente ir minimizando isso e não ainda potencializá-lo. Então, um pouco nisso a minha preocupação com relação a essa política, bem no sentido do que você trouxe também, que a gente possa resistir, né, Letícia, enquanto educação, pensar formas de resistir, pensar formas de também participar dessa discussão, não entender essa política como algo que vem de cima e que a gente vai ter que... Uma coisa que a gente conversou ontem no grupo, esse que eu dei para vocês, foi a questão de que quem pensa essas políticas não são as pessoas que são da área de educação especial, não são pessoas que têm familiares com deficiência, não são as pessoas com deficiência. E tem uma frase que diz: nada, nada, sobre nós sem nós. nada sobre nós sem nós. Isso aí. E eles estão fazendo isso, eles estão fazendo as coisas para as pessoas com deficiência sem eles, sem ouvir o que eles querem. E aí, de repente, quando eles forem parar para ouvir ou pensarem em ouvir eles, já vai ser tarde demais, porque a gente já vai ter regredido tanto, né? E eu espero que isso não seja verdade, que essa minha fala não aconteça, né? Que a gente consiga fazer com que essa política não aconteça, não seja efetivada, e que a gente consiga, né, seguir em frente, seguir progredindo, aprendendo, vivendo, né, convivendo nessa diversidade em que o mundo é tão maravilhoso do jeito que é, só porque existe a pluralidade das pessoas, né, e a singularidade de cada um que faz, né, o que somos. Que a gente consiga se convencer, né, Letícia, de que o melhor jeito de fazer escola é junto com todo mundo, na diferença. Não tem outro jeito melhor, na minha opinião, de se fazer escola, né? Porque a sociedade está aí para isso. Quem é alguém para dizer qual é a o melhor tempo de aprendizagem, qual é a melhor cor, qual é a melhor forma de aprender, qual é a melhor altura, qual é o melhor cabelo, entende? Então, que a gente se afaste cada vez mais desses entendimentos, dessas questões de estigma, de preconceito que historicamente nos construiu, né? E que a gente, enquanto professor, seja os alunos que estão em formação inicial, seja os professores que já estão na escola, a universidade, enfim, que a sociedade possa se dar conta de que a gente tem papel nisso, né? Entende? Que a gente tem papel para modificar uma realidade, né? Então, sempre digo, a gente vai passar aqui na humanidade, mas as pessoas que virão, elas podem, a partir das nossas práticas, receber uma sociedade melhor, um mundo melhor, né? Então, um pouco nesse sentido aí, acho que o que a gente vem discutindo, né? Em função do tempo, não sei se mais alguém tem alguma pergunta, não avistei aqui, acho que a gente vai encerrando. Caso alguém tenha alguma pergunta ainda, dá um tempinho. Eu vou pedir às meninas para que coloquem o formulário para o certificado nos comentários e vou passar a palavra para a Letícia fazer suas considerações finais, enfim, deixar alguma mensagem. Enquanto ela faz as suas palavras, eu vou cuidar aqui se alguém faz mais alguma pergunta, senão a gente já encerra, tá bom? Vai, Lê. Tá bom, pessoal, eu quero agradecer imensamente, de todo o coração, o convite da Sil, né? Hoje eu disse para ela que ela podia ter convidado tantas outras colegas nossas para vir falar, para conversar, dialogar com você, e ela escolheu a mim. Me sinto muito, muito honrada com isso, me sinto muito feliz.
E esse sentimento de gratidão é algo que é maior, né? E eu espero que, além da gratidão, a empatia, né, esteja presente em cada um de nós que trabalha com a inclusão, com as inclusões, como diz a Sil, né? E é a palavra perfeita, inclusões. A partir de hoje eu usarei ela, né? Porque a gente contempla todo mundo e que essa política não se concretize e que a gente tenha empatia pelo outro sempre, independente de quem seja, né, para que a gente possa fazer o nosso melhor e como diz a Sil, a gente está aqui na Terra, a gente vai passar e que a gente deixe o nosso melhor, né, que a gente faça o nosso melhor e que a gente contribua uns com os outros, né, para fazer a diferença. Eu estou à disposição, a Sil pode depois compartilhar com vocês o meu e-mail, enfim, né, para contato, se tiverem mais alguma pergunta. E meu muito obrigada pela noite de hoje, obrigada a todos que nos ouviram e a todos que possivelmente assistirão a nossa live posteriormente, né? Acho que era isso. Boa noite, um beijo a todos, um beijo especial para minha Sil, minha dupla. Muita saudade. Que a gente possa se reencontrar Querida, novamente pessoalmente. assim estou torcendo, viu? Estou na torcida. Letícia, até agradecer muitíssimo. Eu sinto assim de ti também esse sonho grande que é cada vez mais se aproximar da inclusão, que não vai ser um lugar final, porque a inclusão vai ser sempre um processo. Sempre a gente vai ter que estar aprimorando alguma coisa, buscando atividades. Cada ano chega um aluno com um perfil diferente. A escola é isso, a escola é movimento, a gente não tem resposta para tudo, a educação especial não tem resposta para tudo, né? A sala de recursos não tem resposta para tudo. Mas que talvez, como mensagem, a gente possa buscar sair daqui impactado no sentido de ser convencido de que a inclusão é um caminho muito importante a ser produzido na escola e que, embora a gente legalmente, politicamente, não tenha um cenário satisfatório para isso, para que a gente possa sair daqui motivado a, em cada realidade, buscar fazer o nosso melhor, né? Buscar produzir em formiguinha alguns tempos, alguns espaços, né? Algumas estratégias para poder propiciar aí um processo de inclusão o mais satisfatório possível aos nossos alunos, né? Então, quem tem deficiência tem essa condição, não vai deixar de ter. Eu digo, às vezes, para os alunos também, cuidado, quem tem deficiência também não optou ter deficiência, então cuidado com que olhos a gente olha, e olhos não no sentido físico, né? Mas do como a gente entende esse sujeito, cuidado. E que a gente, enquanto professor, estou entendendo todos nós aqui, formação e quem já atua, que a gente possa vigiar esse nosso olhar. De novo, não físico, mas como a gente olha, entende os alunos, né? Então, que a gente possa vigiar e ter a consciência de que todos os alunos, né? Então, incluindo as pessoas com deficiência, têm direito de estar na escola, né? E que a gente possa, então, estar convencido de que a gente precisa fazer o nosso melhor, né? Claro que dentro das condições que a gente tem, com o tempo que a gente tem, com o recurso que a gente tem, muitas vezes vai faltar muita coisa, mas que a gente possa cada dia voltar para nossas casas, tendo a certeza de que enquanto eu estava no meu trabalho, de frente com esses alunos, que eu consegui dar o meu melhor, né? E dar o melhor é um peso muito grande para esses sujeitos, é de uma importância tremenda para esses sujeitos, para suas famílias, para as condições que eles vão ter futuramente, né? Então, às vezes a gente não se dá conta porque não é a nossa condição de deficiência. Eu não tenho deficiência. Então, a discussão dele não é minha. Mas que a gente possa cada vez mais socialmente desenvolver esse entendimento coletivo de que a discussão é nossa. E que se a gente está aí no campo da educação, que a gente possa, mesmo sem muitas condições, construir aí caminhos mais satisfatórios possíveis para ir conduzindo o processo de inclusão, que é de direito de todas as pessoas, né? Só complementando a tua fala, mais um pouquinho, às vezes o mínimo que a gente acha que a gente fez toda a diferença na vida do outro, né? Então, esse passinho de formiguinha que eu falo, às vezes para nós é um passinho de formiguinha, mas para o outro, ele tá vendo com outro olhar, com um olhar maior,
olha lá, aquela pessoa acreditou em mim. Então, o que eu posso dizer para vocês, acreditem nos alunos de vocês, acreditem nas pessoas que estão ao redor de vocês, né? E façam o seu melhor para que essas pessoas se sintam bem, se sintam confortáveis próximas de vocês e que possam vir procurar a vocês para que vocês deem esse suporte, esse apoio, né? E sigam na luta em relação à inclusão, né? As inclusões. E a Exato. gente, Cada se a gente parar lugar, para pensar, né, vale a pena. se a gente parar para pensar, hoje nós somos pessoas privilegiadas. O nosso local de fala é um local de fala privilegiado. Eu sou uma mulher branca, né? Sou professora, tenho um bom trabalho, né? Sou mestranda hoje, né? Não tenho deficiência. Ok, uso óculos, mas o óculos me ajuda, né? Acaba com a minha barreira de não enxergar, né? Então eu tenho um local de fala melhor do que muitas outras pessoas, um local onde eu estou que é confortável, né? E o que eu posso fazer para ajudar essas pessoas a chegarem num local onde vai ser confortável para elas também, né? Então, que a gente não se acomode, que a gente lute para que o melhor aconteça para todos, não só para nós, né? Acho que é Isso isso. aí. Isso aí. Então, te agradecer muitíssimo, Letícia. Você nos traz, assim, essa ideia de que esse sonho de inclusão precisa acontecer. Você é uma sonhadora nesse sentido. E é muito bom estar próximo de pessoas sonhadoras. Eu também me considero uma pessoa assim. Então, obrigada por esse tempinho que a gente pôde te ouvir. Agradeço também a Agatha, que esteve aqui, uma querida parceirona na interpretação. Sem ela, muitos alunos surdos não seriam, então, possíveis de estarem aqui acompanhando, então, graças a ela, gratidão. Agradeço as meninas que estão aí disponibilizando o formulário, cuidando dos comentários, então agradecer a elas, né? O professor não faz nada sozinho, precisa dos alunos, né? Ó, a parceria. Então, agradecer as meninas, agradecer quem nos assiste, né? Sejam nas lives já passadas ou se estão chegando agora, pedir e fazer o convite para que ainda continuem nos assistindo. Nós teremos ainda mais 3 lives de web discussões, mais 3 semanas, 3 sextas-feiras. Semana que vem a gente continua, então, às 20 horas, no mesmo local, para continuar falando, repetindo discussões, conversando mais sobre um tema, então, que nunca termina, né, Letícia? Que é as discussões com relação à inclusão, e sempre nesse desejo de que a gente possa sair com uma frase, com um pensamento, com uma reflexão a mais, e que assim a gente vai constantemente nos constituindo pessoas mais pendidas, mais voltadas para a área da inclusão, né? Então, agradeço a todos que nos assistem. Obrigada novamente, Letícia, Agatha. Continuem nos acompanhando. Tenham todos uma excelente noite e obrigado por nos acompanharem, tá bom? Um abraço, pessoal. Até semana que vem. Tchau.